Durante a última vez que eu estive aqui fazendo palestra, eu fui na mesma linha de traçar uma linha do tempo de trabalhos de filosofia que abordam esse tema e ligando com o que fala o racionalismo cristão. Aí eu queria começar com a etimologia da palavra sensatez. A raiz da etimologia é um estudo que estuda as origens das palavras. A raiz da palavra deriva de sensus, do latim, que significa percepção, entendimento e sentido. Na origem, o sensato é aquele que tem seus sentidos e a sua percepção funcionando corretamente, não apenas no aspecto físico, mas na capacidade de sentir a realidade de como ela realmente é. Historicamente, houve uma transição no significado da palavra. Ela começou com essa percepção física, ligado à capacidade de sentir o mundo pelos órgãos do sentido, a nossa visão, o nosso tato, como esse mundo era. Passou para o discernimento, que foi a evolução para a ideia do senso comum, que seria a faculdade de julgar corretamente as coisas simples da vida. E chegou ao significado atual, que é o equilíbrio moral, que descreve a prudência, o juízo crítico e a capacidade de agir com moderação e retidão. Nessa linha de separar alguns trabalhos filosóficos, falar de sensatez na filosofia, em grande parte, é falar sobre a busca pelo equilíbrio entre a razão e as emoções, que também é algo que o racionalismo cristão sempre está frisando muito nas nossas reuniões e tudo mais. Na antiguidade, a sensatez não era apenas um conceito, mas um exercício diário para manter a paz de espírito frente ao caos do mundo. Então eu separei 3 trabalhos, começando pelo... Eu tenho um interesse muito grande por não só a filosofia ocidental, que é a mais conhecida pra gente aqui, mas eu também me interesso muito por filosofia oriental. Então, eu também trouxe o Confúcio, que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas é o que baseou a filosofia, é o pensador principal da filosofia oriental. E trouxe Aristóteles, que é o marco da nossa filosofia ocidental, e o Marco Aurélio. O Confúcio traz a sensatez, o conceito da sensatez social, que é saber agir bem nas relações humanas para ter um equilíbrio na nossa sociedade. O Aristóteles, eu trouxe a parte da sensatez prática, que é saber decidir corretamente em relação a situações concretas. E o Marco Aurélio é a sensatez interior, que é saber governar a própria mente diante da vida. Eu comecei com Meditações, de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano e ele escreveu esse diário, esse livro, que era um diário pessoal dele, que ele escrevia reflexões filosóficas e estoicas. O estoicismo é uma filosofia prática criada no século IV a.C., e que foca na sabedoria, virtude e racionalidade para alcançar a paz mental e a felicidade. Foca no controle que está ao nosso alcance e na aceitação serena do que não está. Então, nesse livro, ele fala que a sensatez para ele é agir conforme a razão, não conforme impulsos ou emoções descontroladas. É a capacidade de ver as coisas como elas são, sem dramatizar, fantasiar ou distorcer. Para Marco Aurélio, a sensatez não é apenas a inteligência, mas um modo de viver. Realmente colocar aquilo que você está estudando, pensando em prática. Significa pensar com clareza, agir com equilíbrio e manter a mente livre de paixões que distorcem a realidade. Eu coloquei vão ter alguns trechos dos livros aí. Usar a sensatez para ter clareza da percepção, separar fatos de opiniões,
O que nos perturba não são os eventos, mas a nossa interpretação deles. E isso faz muito sentido no nosso mundo atual, com a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro e a gente tem que ter esse discernimento do que realmente é verdade, do que é opinião. Então, acho que é algo que se aplica muito na nossa realidade. Para terminar essa parte do Marco Aurélio, sensatez para evitar excessos, seja de prazer, ambição ou preocupação. Como no racionalismo fala, evitar os excessos é o caminho para a preservação ao nosso corpo físico do modo que não prejudique o nosso momento de evolução espiritual. Aí, já entrando no livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, é nesse livro que ele traz o conceito de justo meio. Para Aristóteles, a virtude e a sensatez está no equilíbrio entre os dois extremos. Eu trouxe um exemplo que a coragem é o meio entre a covardia e a temeridade. Para ele, a sensatez é a virtude intelectual que permite deliberar bem sobre como agir e não é só saber o que é certo em teoria, mas aplicar isso na prática. Para Aristóteles, a pessoa sensata ela não age por impulso, ela pondera os meios, as consequências, tudo que as ações dela vão causar antes dela realmente tomar uma atitude. A decisão sensata busca o bem possível e não o ideal abstrato. A sensatez é a capacidade de pensar corretamente sobre as suas ações e escolher o meio justo em cada circunstância. Como o Carlos falou na palestra dele, trazendo a referência do budismo, escolher o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Nenhuma virtude moral ela funciona sem sensatez, ela orienta todas as outras virtudes, como justiça, coragem e temperança. Aí, por último, o Analectus de Confúcio. Enquanto o Ocidente tende a tratar a sensatez como virtude intelectual, o Oriente frequentemente a vê como um estado de consciência. No Ocidente, a sensatez é vista frequentemente como uma ferramenta da razão. No Oriente, ela é vista como um estado de harmonia, como a ordem natural do universo. O confucionismo é um sistema ético criado pelo Confúcio. Ele é ético, filosófico e político, originado na China antiga, focado na harmonia social, educação e autoconhecimento. E ele é originado na China, mas a maioria dos países do Oriente, Japão, Coreia, ainda tem muita referência na cultura deles do que é o confucionismo. A sensatez em Confúcio é a capacidade de agir corretamente nas relações humanas, guiado por discernimento moral, autocontrole e consciência do contexto. Não é só pensar bem, é saber comportar-se adequadamente em cada situação. Eles têm uma rigidez muito, muito forte de como cada um é uma peça importante para a harmonia da sociedade. Então, o seu equilíbrio pessoal vai influenciar muito no equilíbrio de toda a sociedade. Então, eles levam isso muito a sério. O homem sábio é aquele cauteloso no falar e diligente no agir. A sensatez envolve saber distinguir o correto do que é conveniente. O sensato não segue multidões cegamente. Mais uma vez, entrando uma reflexão que serve muito para os nossos dias atuais, com essas questões de rede social, que às vezes as pessoas saem fazendo as coisas só porque está um grupo fazendo, vamos fazer também. Mas não, a gente tem que parar e refletir por que aquilo está sendo feito, o que aquilo realmente vai trazer de benefício para a minha vida e para os meus semelhantes. Aí eu trouxe, chegando no racionalismo cristão, o presidente Gilberto Silva, ele fez um programa, ainda está disponível no YouTube, que é o Conversa com o Presidente, e tem um dos programas que foi com o tema de sensatez. E aí eu trouxe alguns trechos do que ele refletiu no programa, que eu acho que resumem bem
tudo que o racionalismo cristão fala sobre o tema. Primeiro, o crescimento espiritual, meta suprema do ser humano esclarecido, requer, antes de tudo, o desenvolvimento da sensatez, que é a luz dos ensinamentos divulgados pelo racionalismo cristão. Pode ser traduzida por maturidade psíquica e emocional. O itinerário que leva à sensatez autêntica passa sempre pelo autoconhecimento, pois quando a pessoa age exclusivamente em consonância com imposições superficiais alheias e aos seus valores internos, anula a própria personalidade, distorcendo ou desprezando seus legítimos anseios. Apesar disso, há que ter em mente que a sensatez principia no interior de cada um e, por via de consequência, se manifesta nas atitudes e nos gestos exteriores. A vivência da sensatez conduz o ser humano ao encontro com a própria essência e uma completa mudança de atitude ante a vida. A pessoa sensata e madura busca extirpar de si tudo o que impede de desenvolver-se moral e espiritualmente, afastando-a de seus verdadeiros objetivos. Elucidada a dimensão teórica da sensatez, cumpre-nos, como sempre nos recomenda o racionalismo cristão, colocá-la em prática de forma a não ceder em nada aos impulsos sabotadores que nos chegam muitas vezes de forma sutil e inesperada. E, por último, eu trouxe um trecho de orientação de Maria Cotas, que ela não cita diretamente a sensatez, mas eu acho que resume bastante tudo que a gente viu de todos os pensadores anteriores, que é o racionalismo cristão lembra que a vida deve ser sentida como ela realmente é e não como muitos a fantasiam. Fantasias são próprias de quem vive de sonhos, os seres humanos devem dar atenção à realidade dos acontecimentos, que às vezes decepciona e traz sofrimento, mas que precisa ser encarada de frente. Ou seja, ter sensatez para discernir o que é de fato realidade, o que de fato vai fazer bem para a minha evolução espiritual e para o coletivo, e não só aquele sonho, aquele mundo encantado baseado na materialidade. É isso.